Ele foi encontrado enforcado, sem calças, com um pedaço de queijo na mão e um sorriso de quem achou que ia escapar. Mas naquela vila, ninguém fugia do destino. Principalmente quem ousava mexer no que não era seu. E o mais irônico, ele nem era bom ladrão. Só era faminto, rápido e azarado. Hoje você vai caminhar pelas vielas sujas da Idade Média. Vai sentir o cheiro da forca e ouvir o som abafado dos pecados sendo punidos em praça pública. Essa não é só uma história sobre roubos, é sobre escolhas, fome, traição e punições tão criativas que fariam um roteirista da HBO corar de vergonha. Então já deixa o like para espalhar esse tipo de história que o algoritmo prefere fingir que não existe. Se inscreve no canal para não perder nenhum sussurro vindo do passado. E comenta aí de onde você está ouvindo isso, só para eu saber onde andam os notívagos como eu. Ele foi enforcado com as calças arriadas, literalmente. Estava se aliviando atrás da taverna quando o guarda o pegou com uma mão no queijo e a outra segurando o queijo. Tropeçou no próprio medo, caiu de bunda e foi arrastado até a praça com a dignidade pendurada. O povo gargalhou, o carrasco nem disfarçou. Um puxão, um estalo, e o silêncio caiu como véu. Assim terminou a saga de um dos ladrões mais azarados da Idade Média. Mas para entender como chegamos nessa comédia macabra, temos que voltar alguns anos. O nome dele era Tybalt, mas todo mundo o chamava de Tibo, filho de ninguém, irmão da fome e primo da sarjeta. Nasceu numa manhã fria, numa carroça abandonada, com mais piolhos que esperanças. A vila dizia que ele já nasceu com cara de suspeito, e honestamente, não estavam errados. Tibo nunca teve escolha. Cresceu roubando o que conseguia carregar: pão, nabo, pedaço de vela, às vezes um galho seco, que jurava ser espada mágica. Vivia correndo da guarda, do açougueiro, de freiras com chinelo na mão. Era rápido, mas burro, um combo letal. E como todo bom ladrão medíocre da época, tinha um plano: nunca ser pego. Spoiler, não deu certo. Na adolescência tentou subir de nível. Roubou uma bolsa de moedas na saída da igreja e foi flagrado por um cão cego. Sim, cego. O cachorro farejou o medo, latiu, e em 5 minutos Tibo estava apanhando com um missal. Foi ali que ele percebeu que precisava ser mais discreto. Ou pelo menos mais esperto. Mas como fazer isso com 3,5 neurônios? Tentou aprender a ler, mas confundia letras com desenhos de bode. Tentou disfarces, mas era péssimo mentiroso. Certa vez fingiu ser padre e acabou exorcizando uma cabra. No fundo, Tibo era o tipo de ladrão que só funcionava porque ninguém esperava nada dele. E ele aproveitava isso com um cinismo involuntário, ou ingenuidade crônica. A gota d'água veio com o queijo. Uma roda de cabra curada, recém-produzida pela abadesa do convento. Ele a roubou durante a madrugada, se escondeu atrás da taverna e decidiu comemorar com um xixi relaxado. Mas o destino, como sempre, tinha planos mais dramáticos. Um guarda bêbado tropeçou nele, viu o queijo, viu a calça, e o resto é história. Literalmente. No julgamento, ninguém quis defendê-lo. O juiz riu. A abadesa benzeu o queijo. E o carrasco comentou que era a primeira vez que enforcava alguém com a bunda de fora. Virou atração turística por 2 dias, até os corvos enjoarem. Mas o que mais marcou foi o sorriso. Dizem que ele morreu rindo. Outros juram que era só um espasmo. A verdade? Ninguém sabe. Só que o povo nunca esqueceu. A forca de Tibo virou lenda, um amuleto de azar. Dizem que quem rir dele tropeça no próprio destino. A taverna ganhou fama, e o queijo virou relíquia, guardado até hoje, meio embolorado, como símbolo de como a burrice pode se eternizar quando se cruza com o espetáculo certo. Agora me diz, se você já fez alguma burrada que quase virou lenda, comenta aí embaixo. Eu vi isso vindo, porque a próxima história não é menos bizarra. Envolve um ladrão, uma igreja e uma vela acesa, no lugar errado. Ele foi encontrado ajoelhado no altar, com os braços abertos em sinal de prece e uma vela acesa cravada no peito. O sangue escorria misturado com cera quente, e o cálice de ouro roubado ainda brilhava nas mãos, como se o próprio pecado estivesse sendo oferecido de volta a Deus. Ninguém soube dizer se ele morreu rezando, ou pedindo desculpas. Mas o cheiro de carne e parafina queimadas ainda ecoa no templo. O nome dele era Jerome, um ladrão com alma de coroinha e cara de quem nunca fez mal a ninguém. Entrava nas igrejas como quem entra em casa, tirando o capuz,
fingindo humildade e checando onde estava o cofre de ofertas. Seu pecado favorito? Roubar da fé, não por necessidade, mas porque achava engraçado ver padres correndo em círculos. Jerome já tinha invadido capelas em 3 vilarejos. Roubava moedas, pães benzidos, vinho de missa e até uma relíquia que dizia conter um pedaço da cruz de Cristo, e que mais tarde descobriu ser madeira de tonel de vinho. Era debochado, meticuloso e absurdamente sortudo, até encontrar a capela de Saint-Aubin, onde sorte não entrava, nem com reza brava. Ele estudou os monges por semanas. Sabia que na madrugada todos dormiam após a leitura da salmodia. Entrou pela porta dos fundos, carregando uma vela, um saco de linho e um ego maior que a torre da igreja. Subiu os degraus do altar como um ator no palco da consagração final. Mas antes de tocar o cálice, acendeu a vela. Por vaidade. Esse foi seu erro. A cera caiu no pano bordado do altar. O fogo se espalhou discretamente, como uma serpente silenciosa. Quando ele pegou o cálice, já havia fumaça dançando no teto. Tentou apagar, mas tropeçou na própria batina roubada. Caiu. A vela cravou no peito como uma adaga dos céus. E os monges chegaram a tempo de ver o que pareceu um mártir, ou um imbecil com timing péssimo. O abade ordenou que deixassem o corpo ali, até a vela se apagar sozinha. 3 horas de espetáculo fúnebre, com cheiro de castigo. Depois, enterraram-no sem nome, mas com o cálice de volta ao altar, agora trincado. Nenhum monge quis tocá-lo de novo, e o altar foi reconstruído, como se aquele incêndio nunca tivesse existido. Até hoje, dizem que a capela de Saint-Aubin cheira a fumaça em dias de chuva, e que velas ali apagam sozinhas depois do 2º minuto. Uma freira jura ter visto uma silhueta ajoelhada durante a missa da manhã. O padre prefere não comentar, mas todo mundo sabe. Ali, acender vela é brincar com o inferno. E se você acha que já viu tudo, espera só até conhecer o ladrão que ousou roubar o sino da igreja. Um plano tão absurdo que parece invenção. Mas juro, o sino tocou sozinho naquela madrugada. E foi a última vez. Ele foi encontrado dividido ao meio, literalmente. Metade do corpo sobre o telhado da estalagem. A outra metade pendurada no badalo do sino da igreja. O mais estranho, o relógio marcava 3 da manhã, mas o sino já havia tocado 3 vezes sozinho. Longo, doloroso, como se estivesse anunciando o fracasso de um homem que acreditava ser mais leve que o destino. O nome dele era Dente. Ninguém sabia seu nome de batismo, mas todos o chamavam assim porque só tinha um dente. E mesmo assim, ria como se tivesse 32. Dente era magro, falastrão e absolutamente burro. Mas tinha uma vantagem: era destemido. Ou talvez só não pensasse nas consequências, o que na prática dá no mesmo. Cansado de pequenos furtos e noites no chão, Dente queria ser lenda. Seu plano? Roubar o sino da igreja. Sim, o sino. Aquela monstruosidade de bronze que pesava mais que o ego do bispo. Ele dizia: se é de Deus, é meu por direito. E assim começou a arquitetar sua escalada épica até o topo da torre, onde os anjos sussurram e os pombos fazem o resto. Escolheu uma noite nublada, sem lua e com vinho barato correndo nas veias. Levou cordas, ganchos, óleo de porco e um pedaço de pão. Não se sabe por quê. Subiu os muros com dificuldade, parou 2 vezes para rezar, e uma para vomitar. Quando chegou ao sino, olhou para baixo e disse: agora sou mais alto que Deus. Foi a última coisa sensata que disse. Tentou soltar o sino com um pé apoiado na trave e outro no badalo. Mas o bronze não perdoa. O sino girou. O pé escorregou. E o corpo de Dente virou moeda entre engrenagens. O impacto fez o sino tocar 3 vezes, cada uma mais aguda que a anterior. A vila acordou em pânico. Alguns pensaram que era o fim dos tempos. Outros sabiam. Era só mais um ladrão se achando invencível. Na manhã seguinte, a praça amanheceu em silêncio. A torre foi isolada. O padre chorou. O carrasco disse: pelo menos esse eu não precisei tocar. E o sino? Nunca mais foi o mesmo. Passou a soar desafinado, como se ainda tivesse um pedaço de dente preso por dentro. Hoje, o sino só é tocado manualmente, e com muito medo. Dizem que quem ousa pendurar-se nele em noite de neblina ouve uma risada lá de dentro. Fina, metálica, e com um eco estranho,
como se viesse de um dente só. Mas se esse subiu alto demais, o próximo tentou enganar o próprio inferno. Entrou num mosteiro abandonado para roubar um livro, e saiu de lá sem nome, sem alma e sem olhos. Ele foi encontrado boiando dentro de um tonel de tinta, com os olhos arrancados, os dedos carbonizados e a língua mordida até o fim. No peito, tatuado com ferro quente, a frase: "Algumas verdades não foram feitas para caber num pergaminho." Os monges disseram que ele havia blasfemado, mas ninguém soube dizer exatamente o quê. Chamavam ele de Basil, um ladrão de livros, um copista clandestino, um amante da palavra escrita, mesmo que elas não o amassem de volta. Não se importava com ouro, nem com vinho, nem com colares. Roubava textos. Orava para São Jerônimo, mas sussurrava com os demônios da gramática. Era elegante, metódico e obcecado pela biblioteca proibida da abadia de Morten. Diziam que lá dentro havia o Codex Umbrae, um tomo antigo, escrito à mão com sangue de condenado e tintas feitas de fuligem e ossos moídos. Um livro que continha tudo o que a igreja tentava esquecer: feitiços pagãos, genealogias de bastardos reais, fórmulas de venenos, mapas de cemitérios ocultos e nomes. Muitos nomes, inclusive o dele. Basílio sabia que não podia entrar pela porta. Então se infiltrou disfarçado de monge, com tonsura mal feita e um latim impecável. Passou meses fingindo fé e copiando salmos, até que, numa noite de chuva fina, escapou da cela e seguiu o cheiro de couro velho até a sala onde o livro dormia. Abriu o Codex, e o que leu ali, ninguém mais conseguiu ler. Ele tentou copiar, mas a pena tremia. A tinta escorria do pergaminho como se fugisse. Mesmo assim, Basílio continuou, página por página, com os olhos arregalados e o coração acelerado como quem lê a própria sentença de morte. No terceiro dia, começou a falar em línguas mortas. No quarto, arrancou os próprios cílios. No quinto, riu sem parar. Foi encontrado no sétimo. A sala estava revirada, as velas apagadas e as paredes cobertas de palavras riscadas, escritas com os próprios dedos queimados. Os monges fecharam o livro, trancaram a biblioteca e jogaram o corpo no tonel de tinta. O abade disse: "Ele escreveu o que nunca devia ter lido. Agora está onde as palavras não chegam." Mas desde então, monges acordam com frases desconhecidas rabiscadas nas vestes. E, uma vez por ano, alguém ouve o som de pena escrevendo. Mesmo com o tinteiro seco. Se esse morreu pelas palavras, o próximo morreu pela imagem. Tentou roubar um espelho, e acabou descobrindo que o reflexo também sabe se vingar. Ele foi encontrado encolhido no chão de pedra, com os olhos esbugalhados e os cabelos totalmente brancos, aos 23 anos. O rosto ainda encarava o espelho quebrado à sua frente, mas o reflexo sorria. Só o reflexo. Ao lado do corpo, uma moldura vazia e um bilhete em latim, escrito com sangue seco. Ele quis se ver demais. Seu nome era Mathieu. Um ladrão vaidoso, com alma de cortesão e mãos mais leves que promessas de casamento na taverna. Roubava perfumes, pentes de marfim, anéis polidos e, sempre que podia, pequenos espelhos. Dizia que gostava de ver quem ele estava se tornando. Outros diziam que ele só gostava mesmo de si. A história começou quando ouviu falar do espelho de Saint-Olivier, uma relíquia de cristal negro guardada nos aposentos privados da marquesa viúva. Diziam que refletia a alma e não a aparência, e que ninguém conseguia encará-lo por mais de um minuto sem confessar pecados que nem sabia que carregava. Mathieu riu. Perfeito para um homem puro como eu. Na calada da noite, se infiltrou no solar da marquesa. Escalou paredes, pulou roseiras e seduziu uma criada só com um sussurro e um cílio caído. Chegou até o quarto proibido, e lá estava ele, o espelho, enorme, oval, coberto por um véu vermelho. Mathieu, com a delicadeza de um ator, retirou o pano e se preparou para admirar a si mesmo. Mas o reflexo não o seguiu. Ele moveu a cabeça. O reflexo não, piscou. O reflexo, firme, sorriu. E o reflexo sorriu, atrasado. A princípio, achou engraçado. Depois, estranho. E por fim, terrível. O reflexo começou a rir sozinho.
a zombar, a repetir frases que ele nunca tinha dito em voz alta, mas que pensava toda noite antes de dormir. Mathieu caiu de joelhos. Tentou cobrir o espelho, mas já era tarde. A imagem dentro da moldura parecia ganhar profundidade, sombra, voz. Ele gritou, e o reflexo soprou. Foi como ser puxado de dentro para fora. Quando os guardas o encontraram, o espelho estava em cacos, mas nenhum deles refletia nada. Nenhum. O corpo foi enterrado às pressas. A marquesa mandou lacrar o quarto e selar todos os espelhos da casa. Desde então, os moradores da vila evitam qualquer superfície reflexiva depois da meia-noite. Dizem que um deles ainda mostra Mathieu, deitado, sorrindo e batendo do outro lado do vidro. E se esse morreu por narcisismo, o próximo morreu por nostalgia. Roubou uma coisa que todos desejam, mas ninguém pode manter: o passado. Ele foi encontrado na lareira de sua própria casa, abraçado a um vestido envelhecido e restos de papel chamuscado. Estava imóvel, com os olhos abertos e um sorriso que não combinava com o cheiro de carne queimada. Ao redor dele, páginas de um diário, preservadas como por milagre. Uma delas dizia: "Talvez hoje ela ainda passe por aqui." Ela não passou. Chamavam ele de Armand. Um ladrão aposentado, daqueles que já tinham cometido mais erros do que podia lembrar. E talvez por isso, vivesse tentando lembrar. Morava sozinho, rodeado de memórias, fantasmas e objetos roubados que já não tinham valor. Só apego. Especialmente um: o diário de Leonie, a mulher que ele amou e perdeu para a peste, para a igreja, ou para os próprios pecados. Diziam que no fim da vida, Armand começou a roubar memórias. Sim, memórias. Cartas antigas, retratos apagados, bonecas de porcelana esquecidas, roupas com perfume seco. Visitava cemitérios para roubar epitáfios e até sussurrava em portas, como se esperasse ser ouvido por alguém que nunca mais abriria. Um dia soube de uma relíquia rara escondida no convento de Sainte Marguerite. Um relicário que continha o último suspiro de uma mártir. Armand acreditou que esse suspiro era de Leonie, que se conseguisse pegá-lo, talvez pudesse ouvir sua voz mais uma vez. E com a calma de quem já tinha enterrado à pressa, se preparou. Invadiu o convento com cuidado. Não era mais ágil, nem forte, mas ainda tinha olhos bons e ouvidos atentos. Encontrou o relicário, envolto em véus e poeira. Roubou. Voltou. Acendeu a lareira. Colocou o suspiro no colo e, ao redor, espalhou tudo o que tinha de Leonie. O vestido, o diário, a escova de cabelo com fios que jurava ainda serem dela. O que aconteceu em seguida, ninguém sabe ao certo. A vizinha disse que ouviu risadas e gritos. O padre disse que foi um ritual. Os meninos da rua juram que viram uma mulher de branco sair da chaminé. Mas o que encontraram foi Armand, sorrindo, queimado, abraçado ao que restou do passado. E no chão, uma frase rabiscada com carvão: "A saudade é um veneno lento." Desde então, ninguém entra na casa. Mas ela também nunca foi demolida. A cada outono, alguém deixa flores no batente da porta. E o diário de Leonie reaparece em lugares diferentes da vila. Sempre aberto na mesma página, aquela onde ela dizia: "Armand, me esquece." E enquanto ele tentou reviver memórias, o próximo tentou apagar as suas. Roubou a própria história e acabou enterrado num túmulo sem nome. Ele foi encontrado deitado num túmulo raso, vestido com trapos que não eram seus e segurando uma pá com o próprio nome riscado. O rosto estava sereno, como quem finalmente descansava, até perceber que ninguém viria procurá-lo. Na lápide improvisada, entalhado com faca cega, uma frase: "Aqui jaz alguém que cansou de ser alguém." Mas o mais assustador? Ninguém lembrava quem ele era. Chamavam ele de Leclerc, ou pelo menos chamavam, porque com o tempo, ele foi se desfazendo na memória dos outros como vela esquecida ao sol. Era um ladrão discreto, não pelo talento, mas porque fazia questão de sumir depois de cada golpe. Não deixava rastros, nem insultos, nem apelidos. Só um eco vago do que foi feito. E por quem? Aos poucos, essa obsessão por anonimato virou doença. Começou a queimar documentos, arrancar páginas de registros, alterar cartazes de procurado com o próprio sangue. Roubar bancos era pouco. Leclerc queria apagar a si mesmo da história.
como um erro de escrita em pergaminho sagrado. Só que quanto mais tentava sumir, mais gente começou a notar o vazio. Foi quando teve uma ideia. Se ele sumisse de fato, talvez pudesse escapar da maldição de ser lembrado pelas razões erradas. Decidiu forjar a própria morte. Cavou um túmulo fora do cemitério, roubou roupas de um indigente, espalhou boatos sobre sua execução e deitou-se ali. Só que ao invés de esperar alguém o encontrar, esperou que ninguém viesse. E ninguém veio. Ficou dias deitado ali. O pão mofou. A água acabou. As memórias começaram a escorrer como terra molhada. Esqueceu o rosto da mãe, o nome da vila onde nasceu, até o som da própria voz. Um velho pastor o encontrou por acaso. Leclerc murmurou: "Não diga que me viu." E morreu naquela mesma noite, com um sorriso de abandono e uma lágrima de alívio. Hoje, o túmulo existe, sem nome, sem cruz, sem flor. Mas quem passa por perto sente um arrepio estranho, como se estivesse esquecendo alguma coisa. Alguns dizem que se você sussurrar o seu próprio nome ali, ele se apaga. Outros dizem que Leclerc ainda anda pela vila, invisível, roubando pedaços de lembrança dos distraídos. E se esse quis sumir do mundo, o próximo quis entrar para a história, nem que fosse por escândalo. Roubou o que ninguém ousava tocar, a coroa de um cadáver real. E o que veio depois foi digno de teatro sangrento. Ele foi encontrado pendurado de cabeça para baixo, com a coroa cravada na boca e moedas derretidas escorrendo pelos ouvidos. O corpo girava lentamente ao vento, como se dançasse com o próprio castigo. No peito, escrito com cinzas, estava a frase: "Não se herda o trono dos mortos." E em volta, os ratos, todos olhando. Seu nome era Gautier. Um ladrão ousado, elegante e absolutamente apaixonado por status. Ele não queria só roubar riquezas, queria roubar títulos. Sonhava em ser lembrado como o que ousou onde reis tremem. E para isso, escolheu o alvo mais perigoso de todos, o cadáver de um cavaleiro real, recém-enterrado com todos os símbolos de glória, inclusive a coroa. O enterro tinha sido espetáculo. Marcha lenta, choro falso, padres cantando em latim e nobres disputando quem chorava mais bonito. Gautier observava de longe, sorrindo com desprezo. "Morto não precisa de coroa", dizia. "E eu tenho a cabeça perfeita para ela." O plano era simples e estúpido. Voltar à noite, abrir o túmulo, pegar a coroa, posar em frente ao espelho e se tornar lenda. Ele foi, sozinho, bêbado de ambição, munido de pá, lamparina e um cinismo digno de tragédia. Cavou o túmulo até as mãos sangrarem. Quebrou o caixão como quem abre um baú. E lá estava ela. A coroa. De ferro escuro, cravejada de pedras e com o brasão ainda sujo de sangue seco. Ele riu. Colocou na cabeça. E então, ouviu o primeiro rangido. Não do caixão. Da terra. Dizem que os mortos não gostam de ser acordados, principalmente os que morreram em guerra. Algo o puxou. Talvez fosse a madeira cedendo. Talvez a própria culpa. Mas caiu. O caixão o engoliu. A coroa escorregou. Ele tentou sair, mas uma pedra caiu sobre a perna. Ficou preso, e ali passou a noite inteira, gritando com a boca cheia de glória. Na manhã seguinte, os coveiros encontraram o buraco aberto, sangue por todo lado, e o corpo pendurado. Alguém, ou algo, o arrastou até o galho seco ao lado do túmulo. A coroa estava cravada entre os dentes, como um aviso. O nome dele foi riscado dos registros, não por punição, mas por vergonha. Hoje dizem que todo novo enterro real é acompanhado de um guarda extra. Não para proteger o morto, mas para proteger os vivos, e que coroa roubada pesa mais que qualquer pecado. Se esse morreu por sede de grandeza, o próximo morreu por causa de uma carta, um pedaço de papel, um recado que nunca devia ter sido lido, e muito menos levado. Ele foi encontrado pendurado pelos pulsos na entrada da vila, com a boca costurada e um pergaminho enfiado dentro dela. Os olhos estavam abertos, mas já não viam. O sangue secava em linhas paralelas sobre o peito nu, e cada gota parecia pontuar uma história que ninguém mais ousava contar. No pergaminho, uma única frase: "Curiosidade não é virtude, é sentença." O nome dele era Florent. Um ladrão pequeno, magricela
e com um faro absurdo para segredos. Ele não roubava por ouro ou pão. Roubava para descobrir. Vasculhava baús, lia cartas trancadas, memorizava conversas entre padres bêbados. Se algum casal se separou, alguém foi preso ou o feirante desapareceu. Florent sabia antes de todo mundo. Seu talento o levou longe, longe demais. Um dia, interceptou uma carta de aparência banal, um envelope simples, selado com cera vermelha. Mas algo na caligrafia tremida o atraiu. Abriu, leu. E no exato momento em que terminou a última linha, caiu sentado. O rosto perdeu a cor. A respiração falhou. E tudo o que ele disse foi: eu não devia saber isso. Ninguém nunca descobriu o conteúdo. Só que no dia seguinte, Florent estava diferente. Silencioso, trêmulo, como se o próprio ar tivesse peso. Tentou fugir, mas não chegou nem até o portão. Os guardas o pegaram e o levaram direto para o juiz. Sem perguntas, sem gritos, só olhos arregalados e uma pressa que ninguém entendeu. Até hoje. Na manhã seguinte, ele estava lá, exposto, costurado, a carta enfiada goela abaixo, como castigo e símbolo. O povo tentou tirar, mas ninguém conseguiu. A costura não cedia, e o papel parecia grudado com algo mais do que saliva e culpa. A marquesa mandou selar o corpo em urna de pedra, e ninguém jamais falou sobre isso de novo. Mas à noite, disse que vozes sussurram perto do portão da vila. Sussurros curtos, como frases interrompidas, e quem escuta demais fica mudo por dias. Se esse morreu por saber, o próximo morreu por esquecer. Roubou algo simples, um pedaço de pão, mas em lugar errado, hora errada, e com o olhar errado em sua direção. E o que veio depois? Foi um espetáculo. Ele foi encontrado no centro da praça, pendurado pelos tornozelos, com a boca costurada e um pão enfiado inteiro na garganta. Estava duro, seco e embolorado, como se o castigo tivesse levado dias. Ao redor, os pombos bicavam farelos ensanguentados, e na tabuleta amarrada ao pescoço, uma inscrição cruel, para quem confunde necessidade com gula. Seu nome era Raoul, um nome curto, como a vida dele. Era pequeno, ágil, com mãos tão rápidas quanto seu estômago era desesperado. Roubava pães desde os 7 anos, mas nunca com violência. Tinha até certa etiqueta. Pegava os menores, os mais velhos, os que já iam pro lixo. Mas um dia, exagerou. Ou melhor, teve azar. A fome era grande. O inverno, cruel. Raoul já não sentia os dedos. E quando viu a carroça do padeiro estacionada sozinha, cheia de pães recém-saídos do forno, algo nele quebrou. Roubou um, depois outro, depois 5. Saiu correndo com 10 pães sob a túnica, como um milagre ambulante de carboidratos. Mas deixou um cair. E esse pequeno erro virou armadilha. O padeiro viu, gritou, guardas correram. E Raoul, distraído mastigando como um louco, tropeçou e caiu. Foi pego com 3 pães na boca e 2 no sovaco. Não houve julgamento, só indignação. Quem tem fome não rouba 10, disseram. Isso não é miséria, é desafio. E assim decidiram. Ele morreria pela boca. Costuraram seus lábios com linha de porco. Enfiaram o maior pão roubado em sua garganta, à força, até os olhos revirarem. Depois o penduraram pelos pés como se fosse um barril de vinho azedo. Para escorrer, para secar, para apodrecer diante de todos. A vila inteira viu. Alguns choraram. Outros comeram olhando. O corpo ficou ali por 3 dias. No quarto, os pães restantes foram devolvidos ao forno e assados de novo. E vendidos como pão de arrependimento. Ninguém ousou comprar. Mas todo mundo lembrava do cheiro. Hoje, quando um pão cai no chão na feira, ninguém pega. E as crianças são ensinadas a nunca pegar mais do que aguentam carregar. E se esse morreu de fome, o próximo morreu de sede. Mas não de água, de vingança. Roubou de quem não se perdoa, uma mulher traída. E a punição foi proporcional. Ele foi encontrado em uma carroça abandonada, nu, com o corpo coberto de pétalas de rosa e as pernas amarradas em posição fetal. No peito, uma adaga cravada com delicadeza quase cirúrgica.
e amarrado ao pulso, um lenço vermelho com perfume tão forte que fez o coveiro vomitar. O bilhete preso à lâmina dizia: "Isso não foi ciúmes, foi justiça." Seu nome era Etienne, um ladrão charmoso, de fala doce e sorriso de quem já enganou mais de uma taverneira, especializado em furtar corações e colares, geralmente ao mesmo tempo. Era bonito, mas não muito inteligente, e achava que podia brincar com sentimentos alheios como quem chuta pedra em estrada velha. Conheceu Roseline numa noite de vinho e trovoadas. Ela usava um vestido escarlate e olhos de tempestade. Filha de boticária, ex-noviça e com fama de ter envenenado o próprio pai, por engano, diziam. Etienne se apaixonou como todo idiota. Rápido, barulhento e com promessas que nem o céu acreditava. Ela, por outro lado, ouvia em silêncio e sorria. Ele roubou um colar para ela, de uma senhora nobre, durante a missa. Roseline aceitou com um beijo. Mas no dia seguinte, o colar estava de volta ao pescoço da dama, com um bilhete anônimo dizendo quem o havia roubado. Etienne foi preso, mas no caminho até a cela, alguém interceptou a guarda, com suborno ou com sangue. Ele acordou horas depois, em uma carroça, com os pulsos amarrados, o peito exposto e o cheiro dela ainda grudado na garganta. Tentou gritar, mas a boca estava amordaçada com seda. Roseline apareceu, com calma, com classe, e com a adaga que o faria lenda. Disse apenas: "Roubar joias, tudo bem, mas sentimentos, isso custa caro." A faca entrou sem pressa. A pétala caiu devagar. Quando o corpo foi encontrado, a vila inteira sabia. Foi ela, mas ninguém disse nada, porque ninguém queria ser o próximo a receber flores com espinhos. Hoje, Roseline é lenda e ameaça. Toda vez que uma mulher sorri demais para um homem na taverna, alguém sussurra: "Cuidado, ela pode costurar poesia com faca." E se Etienne pagou por roubar amor, o próximo pagou por roubar tempo. Literalmente. Tentou enganar os ponteiros de um relógio e terminou esmagado entre os segundos. Ele foi encontrado preso nas engrenagens de um relógio de torre, com os ossos esmagados e os olhos parados na direção do ponteiro dos minutos. A cada hora, o corpo tremia um pouco, não por milagre, mas porque os mecanismos ainda funcionavam. No chão, uma placa entalhada. "Aqui jaz quem tentou atrasar o inevitável." Chamavam ele de Alban, um ex-relojoeiro, ex-ladrão, ex-homem sensato. Era obcecado por tempo. Tinha ampulhetas, clepsidras, relógios de sol e a ideia fixa de que, se pudesse atrasar os ponteiros do grande relógio da vila, talvez pudesse atrasar a própria morte. Ou pelo menos, evitar o que vinha depois. Dizia que cada badalada era um prego na alma, que o tempo era um senhor ranzinza que ria de todos, e que só os tolos viviam como se não pudessem negociar com ele. Foi por isso que uma noite, Alban decidiu subir na torre e dar um pequeno empurrão nos ponteiros, só alguns minutos para trás, só para testar. Levou óleo, ferramentas, vinho e a certeza de que estava fazendo história. Subiu rindo, como um homem que acha que a eternidade é um sistema mecânico. Mas, ao tentar girar o eixo principal, sentiu o tempo reagir. Um estalo, um puxão, e então, o esmagamento. As engrenagens o prenderam como se soubessem quem ele era, como se já o esperassem. O relógio parou por 7 dias. Ninguém sabia por quê. O padre disse que era castigo. O ferreiro achou que era ferrugem. Só o menino da praça ouviu o sussurro vindo lá de dentro. "Volta! Volta!" Quando finalmente subiram, encontraram o corpo, preso, dobrado e com o rosto ainda congelado no instante da queda. As autoridades quiseram enterrar Alban, mas não conseguiram removê-lo sem desmontar o relógio. E ninguém teve coragem. Então ele ficou ali, parte do mecanismo, parte do tempo. O relógio foi consertado ao redor dele. Hoje, a cada badalada, dizem que dá para ouvir algo além do sino, um gemido, um riso, ou os dois ao mesmo tempo. E se esse morreu esmagado pelas horas, o próximo morreu por não saber esperar. Roubou um cavalo real, só para não andar. E no fim, percorreu a vila arrastado por ele. Ele foi encontrado no fim da estrada de paralelepípedos, com o corpo em pedaços, a pele esfolada até o osso e os dentes espalhados pelo caminho.
como se tivesse cuspido o próprio destino. No pé, ainda amarrada, a corda que o prendeu ao cavalo. E no chão, rabiscado com sangue seco, um insulto ilegível. Dizem que era contra a nobreza, ou contra a sela mal ajustada. O nome dele era Hugo. Um ladrão impaciente, convencido e sem nenhuma noção de hierarquia ou de peso. Cansado de andar a pé, decidiu que merecia mais. E por mais, entenda, o cavalo do duque. Um animal majestoso, preto como o pecado, e forte como 3 condenados cavando a própria cova. Hugo o viu, se apaixonou, e decidiu que montaria naquela mesma noite. O plano era simples como a burrice: esperar o duque cochilar, cortar as amarras e sair cavalgando rumo à liberdade. Só esqueceu de um detalhe. O cavalo se chamava Temerário, e não era exatamente fã de estranhos. Muito menos de ladrões com cheiro de vinho barato e meias furadas. Hugo subiu na sela, estufou o peito, e por 3 segundos, foi rei. No quarto, o cavalo disparou como um raio amaldiçoado. Ele caiu da sela, mas a corda presa à cintura não cedeu. Foi arrastado pela vila inteira, batendo nas pedras, nos barris, nos egos alheios. A cada curva, deixava um pedaço de si, literalmente. Alguns riram, outros correram atrás, achando que era desfile de castigo. Só perceberam que era real quando a cabeça bateu no chafariz e a corda esticou. E depois, amoleceu. Temerário parou sozinho, bufando, como quem dissesse: próximo. O corpo foi enterrado em vários lugares. Porque, bem, ninguém conseguiu juntar tudo. E o cavalo? Ganhou status de herói. Hoje, tem estátua, ração especial e uma sela dourada. Ninguém mais ousa tocá-lo, nem por carinho, nem por vingança. Se esse morreu por ousar montar o que não compreendia, o próximo morreu por querer levar o que não podia carregar. Uma criança. Mas não se engane. Nem todo ladrão é o que parece. Ele foi encontrado pendurado na árvore central da vila, com o corpo coberto por bonecas de palha e um berço amarrado às costas. Dentro do berço, nada. Ao lado, uma tabuleta em letras rústicas e cortantes. Nem todo ladrão quer ouro. E ninguém ousou perguntar mais nada. Seu nome era Josué. Um homem de poucas palavras, passos lentos e olhos tristes. Vivia nas sombras, mas não por malícia, por trauma. Nunca foi bom ladrão. Roubava pão, cobertas, pedaços de sabão, pequenos furtos, quase implorando para ser notado, e mesmo assim, sempre passava despercebido, até aquela noite. A criança em questão era filha de uma viúva rica, nascida frágil, com olhos muito azuis e saúde delicada. Todos diziam que era abençoada, ou amaldiçoada. Na noite da festa do solstício, quando as tochas iluminavam a vila e o vinho era derramado como se o amanhã fosse luxo, a menina sumiu. E Josué sumiu junto. Horas depois, ele foi encontrado caminhando lentamente por uma trilha de terra, segurando o bebê com cuidado, enrolado num pano limpo. Estava murmurando canções de ninar. Quando os guardas chegaram, não resistiu. Só disse: ela estava com frio. A criança? Sã. Quente. Adormecida. Mas aquilo não importava. A vila não quis saber de história. Viu o ato. Julgou. E puniu. Amarraram Josué com cordas apertadas, pregaram bonecas às roupas dele e o penduraram com o berço nas costas, como se carregasse eternamente o que nunca foi seu. O corpo ficou ali por 2 dias. Depois, ninguém sabe. Mas à noite, perto da mesma trilha, dizem que se ouve uma canção de ninar. E que, se você chorar alto demais, uma sombra se aproxima. Não para roubar, mas para cobrir você com o pano mais quente que existe, o do arrependimento. Se esse morreu por carinho mal interpretado, o próximo morreu por orgulho demais. Roubou de outro ladrão, que, naquela vila, era o verdadeiro rei. E rei traído não perdoa. Ele foi encontrado dentro de um tonel de vinho, com o corpo dobrado ao meio e um punhal cravado no pescoço. A tampa tinha um símbolo entalhado, 2 mãos se apertando, com uma adaga entre elas. No rótulo, alguém escreveu a faca: para quem esqueceu a regra da rua, ladrão não rouba ladrão. E o vinho foi servido mesmo assim. Seu nome era Félix, um dos melhores batedores de carteira da região. Ágil, persuasivo e com o dom de desaparecer entre multidões como um pensamento ruim numa confissão.
Mas tinha um defeito que na vida que levava era fatal: ambição burra. E principalmente, falta de noção de hierarquia. Naquela vila, todos sabiam que quem mandava nas sombras era Milo, o lobo da rua de trás. Um ladrão velho, cruel e mais temido que o carrasco. Tinha códigos, regras, porcentagens e uma lista mental de quem vivia, ou deixava de viver. Félix, jovem e burro, achou que podia subir sem pedir licença. E para isso, fez o impensável: roubou a bolsa do próprio Milo. Foi um golpe rápido, ousado e, aparentemente, bem-sucedido. Escapou sorrindo, com moedas, mapas e uma carta que não devia ter lido. Durante 2 dias, andou como rei. Bebeu de graça. Contou vantagem. E até tentou recrutar outros para formar o novo topo da cadeia. O problema? A cadeia não esquece. Na 3ª noite, sumiu. 2 dias depois, foi achado no tonel. Dobraram seu corpo como punição simbólica. Você quis se encaixar onde não cabia. O punhal no pescoço era de Milo. A mensagem para todos. A carta roubada, queimada em público. Porque alguns segredos são tão sagrados quanto cruéis. Hoje, o tonel ainda está lá, esquecido nos fundos da taverna, usado como aviso e mesa improvisada. Quem apoia o copo nele, bebe mais devagar. E todo ladrão que chega novo na vila, aprende rápido. Você pode roubar do rei, mas tem que estar pronto para perder a cabeça junto com o troco. E se Félix caiu por desafiar o topo, o próximo caiu por um motivo ainda mais patético: orgulho ferido. Um ladrão de palavras, um poeta, que roubou uma frase errada e morreu com ela entalada na garganta. Ele foi encontrado no centro da praça, com a boca aberta em espanto e uma pena cravada no pescoço. Ao lado do corpo, uma folha amarelada com uma única frase escrita à mão: o silêncio de um covarde é mais barulhento do que qualquer verso roubado. Assinatura? Nenhuma. Mas todos sabiam de quem era. Chamavam ele de Merik. Um ladrão que se achava poeta, ou um poeta que vivia como ladrão. Ninguém sabia ao certo. Usava capa gasta, botas exageradas, e falava como se cada frase precisasse ser anotada para a eternidade. Só que Merik não criava nada. Ele reciclava. Pegava versos alheios, trocava 2 palavras e fingia que vinham da alma. O problema começou quando resolveu copiar um poema inteiro. Não qualquer um, mas uma composição feita por Oberon, o bardo mais amado, amargo e vingativo da região. O verso falava de honra, de perdas e da dor de um homem traído. Merik leu, decorou e apresentou como seu numa noite de taberna lotada. Ganhou aplausos. E ganhou também a própria sentença. Na manhã seguinte, começou a receber bilhetes. Primeiros irônicos, depois ameaçadores. Merik ignorou. Riu. Disse que a inveja é a febre dos que não sabem rimar. E preparou outra apresentação, com mais versos roubados. Era para ser a consagração. Virou o epitáfio. Na noite da execução artística, Merik subiu ao palco improvisado. Começou o poema. Mas na segunda estrofe, a pena voou. Literalmente. Lançada com precisão, atingiu a garganta. Ele caiu de joelhos, engasgando com as próprias palavras. Morreu tentando terminar um verso que nunca foi dele. O público achou que era encenação, até que o sangue rimou com o chão. A folha com o insulto foi encontrada no bolso, escrita com a mesma caligrafia de Oberon. O bardo nunca mais se apresentou, mas também nunca foi preso, porque, nas palavras do juiz, plágio é uma forma lenta de suicídio. Ele só acelerou o processo. Hoje, dizem que quem declama versos alheios na taverna sente a garganta coçar, e quem não pede permissão, engasga. Mas se Merik morreu por usar a palavra errada, o próximo morreu por confiar na pessoa errada. Roubou em dupla, dividiu o risco, mas esqueceu. Quem divide o crime, divide também a traição. Ele foi encontrado caído no chão batido de uma cocheira, com as costas abertas de cima a baixo. Ao lado do corpo, um pedaço de pão, uma bolsa de moedas cortada e 2 taças ainda quentes de vinho. No teto, escrito com carvão, lia-se: um rouba contigo, o outro, de ti. E a ferradura ao lado do rosto? Sim, foi deixada ali de propósito. O nome dele era Blaise.
Astuto, carismático e orgulhoso demais para perceber o óbvio. Ladrão que confia demais, vive pouco. Ele e o parceiro, Martin, eram inseparáveis desde a infância. 2 órfãos da mesma rua, do mesmo orfanato, da mesma igreja que os expulsou por roubar hóstias para treinar destreza. Cresceram juntos, roubaram juntos, quase morreram juntos, até não morrerem juntos. O golpe era simples: invadir a festa de casamento de um nobre e roubar os presentes enquanto todos estivessem bêbados. Tinham ensaiado tudo: rota de fuga, disfarces, frases de efeito. Blaise cuidava das fechaduras, Martin das distrações. E naquela noite, tudo correu bem. Até demais. Fugiram pela trilha da cocheira, rindo, carregando moedas, joias, um cálice e um queijo caríssimo. Sentaram para dividir o prêmio, como sempre faziam. Blaise abriu o vinho, mordeu o pão e caiu. Não morto. Ainda. Só mole, com os músculos traindo os próprios ossos. Martin, com um sorriso triste, disse: "Você sempre foi melhor do que eu." A facada não foi rápida. Foram várias, sem pressa, com raiva antiga. Blaise tentou entender, mas a garganta já não obedecia. Quando os olhos apagaram, Martin já havia fugido com tudo, exceto a ferradura, que deixou como assinatura. A mesma que usavam nos tempos de criança, quando brincavam de marcar território no estábulo. A cocheira foi queimada dias depois. Dizem que por culpa. Outros dizem que foi só acidente, mas as cinzas continuam lá. E quem pisa nelas, ouve passos atrás. E se esse morreu por confiar, o próximo morreu porque ninguém confiava nele. Foi acusado de um roubo que não cometeu, condenado sem prova e enforcado com o laço da mentira. Mas a justiça veio depois. Ele foi encontrado balançando na forca ao amanhecer, com os pés descalços e a cabeça levemente inclinada, como se dissesse: "Eu sabia." No peito, pendurado por um alfinete, estava o recibo de uma venda, com o nome de outra pessoa, e rabiscado à mão, uma frase amarga: "Nem todo silêncio é confissão." Mas já era tarde demais para alguém ouvir. Seu nome era Laurent, um homem calado, invisível e, por isso, perigoso aos olhos dos que gostam de apontar dedos. Trabalhava como ferreiro auxiliar, dormia no estábulo e falava com cavalos mais do que com gente. Mas quando um roubo enorme aconteceu, a soma de 3 meses de impostos desapareceu do cofre da vila. Bastou um olhar torto, e ele virou o culpado ideal. Não tinha álibi, nem amigos influentes. Só silêncio. E na Idade Média, silêncio era um grito de culpa para quem queria punição rápida. Os boatos correram mais velozes que os próprios ladrões. E os guardas, ansiosos para mostrar serviço, arrastaram Laurent para a praça sem sequer revistar a casa do tesoureiro, que, ironicamente, não estava em casa naquela noite. O julgamento durou 10 minutos. O carrasco chegou antes do veredito. E Laurent ficou ali, sem dizer nada. Alguns dizem que ele não falou por orgulho. Outros, que ele já sabia que ninguém escutaria. O laço foi apertado ao som de aplausos e preces por justiça. Mas quando o corpo caiu, a verdade caiu junto. Dias depois, o verdadeiro ladrão, o próprio tesoureiro, fugiu. Deixou para trás cartas, recibos e um bilhete. Ele não era inocente. Só estava no lugar errado. O povo ficou em silêncio. O mesmo que condenou, agora engasgava. Hoje, ninguém toca a forca. Ela apodrece devagar, como memória desconfortável. Mas quem passa por ela à noite jura ouvir passos leves e uma voz sussurrando: "Agora vocês sabem." Ninguém responde. E assim termina nossa travessia pela vida e morte dos ladrões medievais. Uns morreram por burrice, outros por ambição e alguns por puro azar. Mas todos, sem exceção, deixaram um recado gravado em pedra: sangue ou silêncio. Se alguma dessas histórias te lembrou que a justiça nem sempre veste branco, comenta aqui embaixo. Eu vi isso vindo. E se quiser mais histórias assim, que sangram, mordem e sussurram, já deixa o like, se inscreve no canal e apaga a vela. Porque por hoje, ninguém mais vai roubar seu sono.